Nesse vídeo você vai aprender o que são indicadores, os 3 principais indicadores que toda pequena e média empresa precisa acompanhar para ver o seu negócio crescer de forma sustentável, de forma duradoura, e eu também vou te ensinar como criar esses indicadores na prática. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo sobre gestão empresarial. Meu nome é Gisele Parente e nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre como crescer de forma sustentável. Mas antes de falar sobre o crescimento, eu quero falar com você sobre indicadores. O que são indicadores? Os indicadores são ferramentas muito simples que ajudam você a entender através de números ou através de dados se a sua empresa está indo bem ou se ajustes precisam ser feitos. Então, olha só, são através desses indicadores que você precisa saber se você vai vender mais ou vender menos, se você tem qualidade no seu produto, no seu serviço ou não. Agora, para pensar aí. Você tem observado que você tem faturado mais, ou seja, você tem vendido mais, mas não sobra dinheiro no final do mês? Ou você é do time que viu um crescimento no seu faturamento com relação ao ano anterior, mas você percebe que a sua margem de lucro está cada vez menor. Se você se identificou aí com uma dessas duas situações, saiba que você não está sozinho, você não está sozinha. Isso normalmente acontece porque a maioria dos empresários, dos empreendedores, olham para o faturamento e ignoram outros fatores que são muito importantes dentro da empresa. E isso se dá por quê? Porque muitas empresas acreditam que o crescimento está ligado ao aumento das vendas. Mas isso não é bem assim. O erro mais comum é o quê? A empresa foca no faturamento e esquece de olhar para os custos do negócio. Para que você tenha um crescimento saudável dentro da sua empresa, é fundamental que você tenha uma margem de lucro positiva. Agora, se você cresce o seu faturamento, mas junto com esse crescimento de faturamento, você cresce também seus custos, ou seja, você contrata pessoas, você investe em softwares, você aumenta esse seu custo fixo, essa sua margem de lucro ela vai ficar achatada, ou seja, você vai ver menos dinheiro mesmo sobrando no seu caixa. Então, para que você tenha uma empresa crescendo de forma sustentável, é necessário que você acompanhe dentro da sua empresa esses 3 indicadores. O primeiro é sim o faturamento, mas ele não é o único, tá bom? O faturamento é o indicador mais conhecido dos empresários e empreendedores, tá? E ele representa a receita total gerada pelas vendas do negócio dentro de um período. Agora, olha só, se eu digo que eu faturei 100 mil por mês, isso significa o quê? Significa que a receita gerada pelas vendas da minha empresa nesse mês foi de 100 mil reais. E como é que eu faço para acompanhar o faturamento? Eu meço a quantidade de vendas realizadas mensalmente e anualmente, porque é importante a gente fazer essa projeção anual, até para a gente poder acompanhar o crescimento da empresa. Compara sempre o ano atual com o ano anterior, para você conseguir ver a tendência de crescimento mês a mês, tá bom? Por quê? Porque muitas empresas sofrem com a sazonalidade. O que é a sazonalidade? São períodos do ano que não vendem. Então, compara sempre janeiro com janeiro, fevereiro com fevereiro, março com março e assim por diante. Porque dessa forma, você vai saber quais são os períodos sazonais da sua empresa, aqueles períodos que a sua empresa vende menos e períodos onde a sua empresa vende mais, e também acompanhe o faturamento anual para você entender se no acumulado do ano a sua empresa cresceu ou se ela retraiu, tá bom? Além disso, é importante você olhar para o faturamento segmentando dentro da sua empresa, por tipo de produto ou por tipo de serviço, se você é uma empresa de serviços. Quando você olha o faturamento segmentado, você também vai entender quais são os produtos e os serviços que geram mais receita para o seu negócio. Agora, muitos empresários acreditam, como eu disse, que o faturamento alto é sucesso da empresa, mas isso não é bem assim. E eu vou te mostrar como garantir o sucesso da sua empresa com esse segundo indicador. O segundo indicador, o que realmente importa, é a lucratividade. A lucratividade é o dinheiro que vai sobrar no seu bolso
depois que você pagou todos os seus custos e as despesas da sua empresa, incluindo o seu prolabore. Como que você calcula a lucratividade? Você vai pegar o lucro líquido dividido pelo faturamento da sua empresa vezes 100. Ou seja, a lucratividade, ela é um número percentual, vai te dar uma porcentagem de lucratividade. 5%, 10%, 20%. Quanto maior a lucratividade, melhor para o seu negócio. Mas atenção aqui, tá bom? Por quê? Porque você precisa manter um equilíbrio da lucratividade com os preços que você aplica aí dentro do teu negócio. Então, olha para o mercado, faça uma comparação com seus concorrentes e entenda se o seu preço está alinhado com o mercado, com o que o mercado cobra, e se também a sua lucratividade está alinhada com a lucratividade do mercado em que você atua. Então, vamos para a prática. Se você fatura 100 mil por mês e você tem uma lucratividade de 10%, o que significa? Significa que você vai ter um lucro líquido aí de 10 mil reais todo mês. Ficou claro isso? Agora, se você está na situação em que você aumentou o faturamento e a sua lucratividade está muito baixa, eu vou te dar aqui algumas recomendações. Avalie todos os custos da sua empresa, tá? Todos os custos com a produção do produto ou com a prestação do serviço, além das despesas administrativas. E corte tudo aquilo que não vai comprometer a qualidade do produto ou do serviço que você tem. Então, essa é uma forma de você aumentar a sua lucratividade. Outra forma de você aumentar a lucratividade é você aumentar o ticket médio daquilo que você vende. Então, vamos supor que você venda um produto físico. Você tem uma loja de roupas, por exemplo. Então, eu, Gisele, fui na sua loja e comprei esse blazer. Fui atrás de um blazer na loja, gostei, vou levar o blazer. Você pode me oferecer a camisa para usar com o blazer, um acessório para usar com o blazer. Olha, Gisele, você comprou esse blazer, mas eu tenho, olha, esse colar que vai muito bem com o blazer. Tá? Dessa forma, você aumenta o ticket médio de uma compra e o aumento de ticket médio ao longo de várias compras realizadas ao mês vai fazer você ter um aumento de faturamento e, com esse aumento de faturamento, um aumento da sua lucratividade. Além disso, revise a precificação de cada um dos seus produtos e dos seus serviços, tá bom? Entenda se você está precificando da forma correta e se você está considerando a margem de lucro em cada produto. Por quê? Se você vende um produto físico, você pode considerar que, de repente, um blazer, ele tem uma margem de lucro de 30%, mas um colar, você só consegue colocar uma margem de lucro de 10%. E está tudo bem, não tem problema algum, mas você precisa garantir que esse percentual, ele está adequado em todas as peças da sua loja. Se você trabalha com serviço, por exemplo, você precisa garantir que os descontos que você está dando para o seu cliente para fechar um negócio não está comprometendo a margem de lucro da tua prestação de serviço, tá? Atenção aí. Agora tem uma questão muito importante aqui, tá bom? A lucratividade, ela vai garantir o quê? Que está sobrando dinheiro no seu caixa. Agora, você ter uma lucratividade alta não significa que você vai ter uma empresa saudável. Porque para ter a empresa saudável, eu preciso ter o dinheiro disponível na hora certa dentro do meu negócio. E é por isso que nós vamos falar do terceiro indicador, que é o indicador de fluxo de caixa. Mas antes de falar do indicador de fluxo de caixa, você que precisa ver aí teu negócio crescer de uma forma mais sustentável, você que identifica que você toma ações dentro do seu negócio, mas que você precisa organizar a sua empresa para que a sua empresa cresça de dentro para fora, eu quero convidar você a conhecer a formação PAN Empresarial. É um curso que eu tenho num preço super acessível, são 12 parcelas de R$19,97, aonde você vai aprender sobre liderança do seu negócio, sobre os processos do seu negócio, o processo de gestão financeira, inclusive, você vai aprender sobre o processo de vendas, você vai aprender como contratar melhor a sua equipe. Então, se você tem interesse de fazer o teu negócio crescer de uma forma
lucrativa e sustentável, olha aqui na descrição, tá bom? Porque realmente eu não conheço nenhum curso de formação empresarial completo com esse valor no mercado. Vamos falar então do fluxo de caixa. O fluxo de caixa, gente, é o que vai garantir a saúde financeira da sua empresa. E como é que você faz para olhar esse fluxo de caixa? Controlar o fluxo de caixa nada mais é do que você controlar todo o dinheiro que entra e sai da sua empresa. Agora, o que acontece? Quais são os problemas que normalmente você aí, empresário, empreendedor, tem com o fluxo de caixa? Você compra à vista e recebe parcelado. Ou seja, na hora de pagar o seu fornecedor, você não tem o dinheiro no caixa. Isso quebra a sua saúde financeira. Você precisa ter um controle diário das entradas e das saídas da tua empresa. Então, ou você trabalha com um sistema, ou você coloca isso na tua planilha, mas você precisa ter controle de tudo que está entrando e saindo da sua empresa. Além disso, é importante que você tenha uma projeção de tudo que é recorrente, tá? Então, conta de luz, água, internet, tudo são todas contas recorrentes, a folha de pagamento mesmo dos teus colaboradores. Lança isso para você entender, tá? Por exemplo, quanto que você precisa ter no bolso na semana 1, quanto que você precisa ter no bolso na semana 2, e você vai organizando essa entrada e essa saída do caixa. Além disso, entenda como que você vai tratar o pagamento com os teus clientes, tá? Se for possível, evite conceder prazos muito longos. Se você trabalha com serviço, entenda como que você vai casar os prazos que você vai dar para o seu cliente com os prazos que você vai pagar para o seu fornecedor. Se você vende produtos, atenção à abordagem que você tem na hora de cobrar um cliente. Por exemplo, hoje, se o teu cliente pagar no débito, você vai pagar uma taxa sobre aquilo que o seu cliente te pagar, não é mesmo? Então, quando você for perguntar para o seu cliente qual que é a forma de pagamento, pergunte para ele, é Pix ou crédito? Não pergunta, é débito ou crédito. Por quê? Porque o débito te custa uma taxinha pequena. Olha só, é Pix ou é crédito? Aí a pessoa já vai dizer, ou você simplesmente diz, pagamento é no Pix? Se a pessoa tiver ali uma mera intenção, tiver dinheiro na conta, ela já paga logo no Pix. Deixa no seu lugar de pagamento QR Code para o teu cliente ler ali o Pix, caso a sua maquininha já não gere o QR Code na hora para o seu cliente pagar. Então facilite a vida do seu cliente para que o seu cliente te pague à vista, evitando assim que você pague taxas para a máquina do cartão de crédito, para adiantamento de parcelamentos, tá bom? Então, olha só, até agora nós falamos o que são indicadores, que é a ferramenta que vai te ajudar aí a entender se o seu negócio está indo bem ou se precisa de melhoria. Nós falamos sobre os 3 principais indicadores que vão fazer o seu negócio crescer de forma sustentável e duradoura, que é o indicador de faturamento, o indicador de rentabilidade e o indicador de fluxo de caixa. Agora, como é que você faz, então, para monitorar esses indicadores? Bem, é preciso que você crie um painel financeiro, tá? Como eu disse, utilize ferramentas como um sistema para você lançar ali suas contas a pagar, contas a receber, para que você tenha um fluxo de caixa. Gisele, não tenho condição ainda de ter um sistema, coloque isso numa planilha, de forma que você entenda e tenha uma visão clara dos números da sua empresa. Segundo ponto aqui, defina metas claras. Entenda qual é o faturamento mensal que você precisa ter. Coloque qual é a rentabilidade que o seu negócio precisa ter. Defina quanto que você precisa ter no teu fluxo de caixa para ter uma empresa saudável. Coloque a meta. Faturamento, meta de faturamento. Você precisa acompanhar semanalmente, mensalmente. Atingir, não atingir. Atingir, parabéns. Não atingir, qual é o plano de ação para atingir o próximo mês? Lucratividade, a mesma coisa. Qual é a porcentagem de lucratividade que você precisa ter? Fecha todo mês. Lembra? Lucro líquido, divide pelo faturamento vezes 100, vai te dar a tua lucratividade. Entenda qual é a lucratividade do mês. Bati minha meta, por exemplo, minha meta é 15% de lucratividade. Fechei com 15, com 16, parabéns. Fechei com 14, vamos abrir um plano de ação para analisar aonde eu gastei demais, o que eu preciso corrigir. Será que eu faturei menos? Por isso a minha rentabilidade caiu, então eu preciso trabalhar mais no faturamento. E por último, o fluxo de caixa. Entenda quanto normalmente gira dentro da minha empresa por mês. 50 mil, 100 mil, 200 mil.
Se isso é o giro de tudo que eu pago, todos os custos e despesas que eu pago no mês, comece a criar essa reserva dentro da sua empresa, para que você tenha aí no seu fluxo de caixa esses 200 mil, por exemplo. Se eu tenho 200 mil no meu fluxo de caixa, o que eu vou fazer? Semana 1, qual que é a previsão de pagamento da semana 1? 50 mil. Quanto que eu tenho no meu caixa? Eu tenho 20. Puxa, então eu preciso ir lá no meu fluxo de caixa, pegar 30 mil, colocar aqui, vou pagar todas as contas da semana tranquilamente. Olha que maravilha. Ok, semana seguinte, quanto que eu tenho para pagar? 200 mil. Quanto que eu tenho para receber? Eu tenho uma previsão de receber 250 mil. Ótimo, eu vou repor os 30 mil lá no meu fluxo de caixa, tá bom? Esse fluxo de caixa, gente, não precisa ficar na conta do banco, tá? Na conta do banco precisa ficar o que eu vou pagar na semana. Eu posso deixar o meu fluxo de caixa numa conta de investimento com liquidez diária. Olha só, eu tenho um dinheiro, 200 mil, eu deixo lá na minha conta de investimento com liquidez diária e isso ainda fica me dando retorno, né, gente? Fica gerando juros. Olha que maravilha. Gisele, mas eu não tenho nada hoje no meu fluxo de caixa. Como é que eu faço isso? Construa, estabeleça a meta e a meta precisa ser os custos e as despesas que você tem no mês. Então, por exemplo, se todas as despesas da sua empresa somam 200 mil, você precisa construir um fluxo de caixa de 200 mil e vai tirando isso mês a mês da tua margem de lucro. Estabelece, eu vou guardar para o meu fluxo de caixa todo mês 10% do meu lucro. Vai construindo isso pouco a pouco. Não precisa ficar desesperado e fazer isso de uma vez só, mas construa isso mês a mês, tá bom? Se você conseguir criar essa reserva, você nunca mais vai ter problema de precisar pegar empréstimo. Por quê? Porque você tem esse dinheiro no seu caixa. Trabalhe na otimização, então, do teu fluxo de caixa, tá bom? Olha só, trabalhe aí com os prazos de pagamento. O ideal é que você tenha regras. Ah, ah, até 50 reais eu não parcelo. Até 100 reais eu faço em 2 vezes. Até 300 reais eu faço em 4, 5 vezes. Se você vende serviços, como é que você faz esse parcelamento? Crie regras, porque fica muito mais fácil e você trata os seus clientes de uma forma padronizada. E se você quer aprender mais como definir metas claras para a sua empresa e de uma forma estratégica, eu vou deixar aqui, olha só, um vídeo falando sobre planejamento estratégico na prática.